Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama B-Movie. Em um dia de manhã, o Barry estava em casa se preparando para sua formatura. Depois de afiar o seu ferrão, ele desce as escadas para tomar um café que foi feito pela sua mãe Janet. O Barry pega o seu carro e vai até a casa do seu amigo Adam. Juntos, eles dirigem pela colmeia para chegar até a formatura. No caminho, o Adam comenta sobre a trágica morte do Frank, que teve a sua vida interrompida depois de ferroar um esquilo. Ferroar alguém pode ser fatal para as abelhas, porque o ferrão inteiro sai dali. Dessa maneira, quando eles chegam ao evento, a dupla se junta aos seus colegas e os professores dão os parabéns por se formarem. Nessa hora, os jovens já graduados têm que escolher os seus empregos. Como a vida de uma abelha não era muito longa, eles não têm tempo de ficar perdendo por aí. A primeira missão deles é decidir qual papel eles vão desempenhar na indústria Onyx. A primeira opção é ser um oásis do pólen. Essa função tem o objetivo de pegar o néctar e levar de volta para a colmeia. Também existem os misturadores que fazem o mel, os trabalhadores mais bem pagos, que consiste em fazer testes de resistência com capacetes. Esse é um trabalho muito importante que ajuda a aumentar a segurança das abelhas. Isso ajuda eles a enfrentar os perigos do mundo exterior. Então aqui, nós vemos a mais nova invenção da Onyx, que se chama Krellman. Os funcionários que operam essa máquina são responsáveis por garantir que nenhuma gota de mel seja desperdiçada. A Trudy é a funcionária responsável por apresentar os cargos para os novos trabalhadores e os aconselha a escolher bem, porque eles vão trabalhar no mesmo emprego pelo resto das suas vidas. Ao escutar tudo isso, as abelhas ficam felizes, mas o Barry não liga muito para isso, porque saber que ele vai ter que fazer o mesmo trabalho pelo resto da sua vida o deixa bem preocupado. A situação piora muito quando ele descobre que nenhuma abelha jamais tirou um único dia de folga em toda a sua vida. No final da apresentação, as abelhas jovens podem ir para casa e ter algumas horas para tomar a sua decisão. O Barry com o Adam estavam caminhando até o seu carro quando eles avistam os ases do pólen. Esse é o papel que o Barry mais admira na colmeia toda. Isso porque esses caras são os únicos que conhecem o mundo lá fora da colmeia. Por outro lado, o Adam nunca escolheria fazer isso porque muitos deles acabam não voltando para casa. Nessa hora, duas abelhinhas que estavam ali do lado confundem os dois com os ases do pólen. Então o Barry se aproveita e começa a falar mais sobre as suas aventuras no mundo lá de fora. Nessa hora, os verdadeiros exploradores aparecem e os convidam para uma jornada a alguns quilômetros até o canteiro de girassóis. Mas o Adam se recusa. O Barry, por outro lado, aceita imediatamente. Naquela noite, o Martin se aproxima do seu filho e pergunta se ele já escolheu qual profissão ele vai pegar. Porém, o Barry pergunta se não é chato fazer a mesma coisa todos os dias da sua vida. Ele acredita que o ramo de mel não era para ele. Ao escutar isso, o Martin fica bravo e questiona o que ele quer fazer da vida. A Janet logo chega em seguida e o casal decide que o filho vai ser um misturador. Enquanto seus pais comemoram isso, o Barry decide ir dormir. Logo no dia seguinte, de manhã, ele aparece com o Adam para o seu primeiro dia de trabalho. Agora, eles devem encontrar vagas de emprego. O Adam quer trabalhar no Krellman, mas eles estavam todos cheios. Só que segundos depois, aparece uma vaga e o Adam consegue o emprego que ele queria. Isso aconteceu porque toda vez que uma abelha morre, dá o lugar para uma próxima. Na vez do Barry de escolher, ele foge. Enquanto tenta escapar, o Adam liga para ele e o Barry só avisa que ele vai conhecer o mundo lá fora e diz que precisa viver essa experiência antes de começar a trabalhar pro resto da sua vida. Ele desliga e vai até os ases do pólen. Dessa maneira, ele se prepara para sua jornada e assina alguns papéis de risco. O coronel avisa a todos que há previsão de chuva. Além disso, eles devem evitar ataques de vários tipos de humanos que provavelmente atacariam com latas de refrigerante. Passarinhos também tentariam comer eles e várias outras ameaças. O homem lembra a eles a regra número 1: nunca falar com os humanos. O grupo sai e o Barry fica emocionado a ter o seu primeiro contato com o mundo exterior. Eles exploram os céus e voam entre humanos até se depararem com um jardim coberto de flores de todos os tipos. Eles usam seus coletores para pegar todo o néctar das flores e aproveitam para fazer a polinização. Dessa forma, quanto mais flores crescem, mais néctar recolhem e mais mel a colmeia produz. Resumindo a situação, todo mundo sai ganhando nessa história. Depois de fazer a primeira coleta,
o grupo vai para outra parte do jardim, onde o Barry fica preso em uma bola de tênis depois de confundir ela com uma flor. Ele fica preso e os seus colegas apenas observam enquanto a jovem abelha é jogada de um lado para o outro. Durante o decorrer da partida, a bola é jogada para fora da quadra e vai parar na rua. O Barry acaba dentro de um carro e, após ser sugado pela entrada de ar, a família do carro percebe e todos ficam apavorados e tentam matar ele. Nessa hora, o pai da família quase bate o carro. Assim, o Barry consegue sair daquela situação. Quando ele pensa em voar para casa, começa uma chuva e ele precisa se abrigar. Ele foi atingido por uma gota e cai em um pouquinho de flores que tinha ali em uma janela de um apartamento. O mesmo homem que estava jogando tênis na quadra chega ali e fecha a janela. O nome dele é Ken. O Barry tenta fugir, mas não consegue e ele não entende o que era a janela. Nessa hora, ele viu a lâmpada e achou que fosse o sol, então ele começa a ir na direção dela achando que iria escapar. Só que ele bate nela e cai na comida da Vanessa. O Ken percebeu a abelha e avisa para não comerem. Ele começa a ir para cima do Barry com 2 botinas e grita. Quando ele ia matar o Barry, a Vanessa chega e impede ele de fazer isso. Ela afirma que toda vida tem valor e usa um pedaço de papel para levar a abelha de volta para fora. O Barry só conhecia a parte assustadora da vida fora da colmeia. Mas, quando ele conheceu a Vanessa, ele percebeu que não são todos os humanos que são maus. Algumas horas depois, quando para de chover, o Barry ainda estava lá na janela e ele não queria sair sem antes primeiro agradecer a mulher por salvar a sua vida. A abelha então entra pela janela e começa a seguir ela pela casa. Apesar das suas intenções, o Barry não sabe o que dizer a ela. Mas, ao escutar a voz da abelha, a Vanessa se assusta e derruba todos os pratos no chão. Ela acredita que estava sonhando e aperta um garfo contra sua própria mão. Quando ela percebe que isso é real, ela pergunta como o inseto aprendeu a falar e oferece a ele uma xícara de café. Ela estava tão apavorada com a situação que a Vanessa age de uma forma muito estranha e, ao invés dela colocar o café na xícara, ela derrama o café no chão. As horas se passam e eles continuam no terraço do prédio. O zelador apareceu para trocar uma lâmpada e fica confuso vendo a mulher falando sozinha. Antes de sair, o Barry se despede dela e pega algumas migalhas de bolo e coloca nos seus bolsos para comer depois. No dia seguinte, quando ele encontra o Adam, ele conta sobre a sua experiência com o mundo humano e diz que foi o momento mais assustador e emocionante de toda a sua vida. Depois de provar uma migalha, o Adam fica fascinado com aquela sensação. Mas ao mesmo tempo ele fica bravo pelo Barry não ter ido pegar uma função na colmeia. 3 dias já se passaram e ele ainda não conseguiu encontrar o seu lugar. Ele estava refletindo sobre a vida em uma piscina de mel e os seus pais aparecem para perguntar o que ele vai fazer. Ele não quer ficar escutando seus pais na sua orelha e mergulha na piscina. Lá, ele fica se imaginando como seria sua vida ao lado da Vanessa. E nos seus sonhos, eles fazem um piquenique no parque, então a Vanessa acompanha o Barry em um avião pelos céus, mas nessa hora ela bate em uma pedra e o avião explode. Nesse momento o Barry acorda, então ele decidiu ir ver a floricultura da Vanessa. Depois disso, a Vanessa leva o seu amigo para um supermercado, onde ele é atacado. A Vanessa pega a revista da mão do homem e fica furiosa revidando contra ele. Felizmente, o Barry conseguiu sobreviver sem ferimentos algum. Quando ele olha para as prateleiras, ele encontra centenas de potes de mel e se pergunta como aquela comida foi parar no supermercado. A Vanessa tenta explicar que humanos também comem mel, mas o Barry fica indignado com isso. Ele afirma que as abelhas não sabem que o seu mel é comercializado e diz que isso é roubo. Então, determinado pelo ódio, o Barry decide tomar providência sobre isso. Então, ele se prepara para descobrir mais. O homem de mais cedo estava carregando algumas caixas de mel do caminhão e ele percebe a presença da abelha ali. Dessa maneira, ele abre um dos postes para usar como isca para atrair o Barry e depois fingir ir embora. De repente, o Barry aparece para começar a brigar com o homem. Ele fica perplexo ao descobrir que o Barry podia falar e ataca ele com um alfinete. Mas o Barry usa o seu ferrão para se defender e assim pergunta quem estava fornecendo o mel. Encurralado, o homem responde que os produtos vêm das fazendas mel e aponta para o caminhão que estava voltando para lá. Nesse momento, o Barry resolve ir atrás do veículo e arrisca sua vida no meio do trânsito. O seu plano é pegar uma carona até a fazenda,
para descobrir como as pessoas conseguem coletar o mel das abelhas. Ele fica no para-brisa do carro e consegue encontrar o Zé Picada, que é um pernilongo, e ele manda o Barry ficar quietinho e se fingir de morto, porque os humanos eliminam tudo que se move. Naquele momento, o motorista liga o limpador e todos os insetos que estavam ali saem voando. O Barry tenta segurar a antena do rádio, mas ele se soltou e foi até a buzina do caminhão. Lá ele encontrou o Zé da Picada, de novo, e lá eles ficam amigos e a abelha conta o seu plano de chegar nas fazendas mel. Mas o pernilongo fica mais interessado em ir em uma ambulância porque ele vai ter muito sangue para ele. Dessa maneira, o Barry chega nas fazendas mel. Ele começa a investigar o lugar e consegue ver um homem jogando fumaça nas abelhas que deixa todas elas tontas e assim roubam o mel. O Barry descobriu que são centenas de colmeias que estavam sendo exploradas naquela fazenda. Os humanos usam uma rainha falsa. E diante dessa injustiça toda, o Barry registra tudo isso e leva as fotos para sua colmeia. Mas os seus pais e nem o Adam acreditam nessa conspiração e preferem acreditar que essas fotos foram photoshopadas. Mas o Barry estava determinado a se vingar. Os seus esforços são notados pelos jornalistas e ele é convidado para uma entrevista na televisão. Agora, indo até a Vanessa, o Ken descobre que a sua esposa estava ajudando o seu novo amigo a processar a raça humana por roubar o seu mel. Então a Vanessa manda o seu namorado ir embora. A Vanessa coloca açúcar no café do Barry e com a aprovação dele, ela envia os documentos para o tribunal. Assim, semanas depois, eles são chamados para uma audiência e o Adam acompanha o seu amigo à defesa dos direitos das abelhas. Assim, faltando alguns segundos para o julgamento, o advogado Leighton Montgomery aparece e a juiz caminha até o tribunal. O advogado conta a história da sua avó, uma simples camponesa que acreditava no direito de lucrar com os produtos da natureza. No final desse discurso, o Barry tem a oportunidade de refutar isso e garante que o mel é o bem mais precioso das abelhas. Mas algumas pessoas acreditam que podem se aproveitar delas porque elas são pequenas e frágeis. O Klaus é um dos proprietários das fazendas mel. Durante o interrogatório, ele é confrontado pelo Barry, que revela que o homem nunca liberou as abelhas que ele mantinha em cativeiro. Além disso, o empresário ainda usa a imagem de um urso feroz como recipiente. E todos sabem como as abelhas não se dão bem com ursos. A próxima testemunha interrogada é o Sr. Gordon, e o Barry acusa ele de se apropriar das características das abelhas para promover a sua carreira. Finalmente, o Barry confronta o Ray, que é um ator fracassado, que após o fim precoce da sua carreira, começou a usar o seu rosto para fazer propaganda de mel. Então, quando confrontado do seu fracasso, o Ray fica furioso e tenta eliminar o Barry. Naquele momento, todo mundo se levanta, mas a juíza interrompe a briga deles. Assim, dias vão se passando e o caso ainda não foi finalizado. Durante um jantar, a Vanessa diz acreditar que o júri estava do lado do Barry. O Ken aparece logo em seguida e ele não aguenta mais ver a sua namorada ao lado do Barry. Quando o Barry foi ao banheiro, o Ken vai atrás dele e usa uma revista para atacar o Barry. Depois de errar na primeira tentativa, o homem tenta atacar fogo no Barry e acaba fazendo muita merda ali no banheiro. Tem até o momento que o Barry cai na privada, o Ken dá a descarga, mas o Barry fica surfando nas águas. Assim, quando o Barry estava próximo de fazer a sua última tentativa, a Vanessa vai ao banheiro e manda o Ken ir embora, porque o relacionamento deles estava com um problema há um bom tempo já. No dia seguinte, eles foram pro tribunal, mais uma vez. O Leighton convida o Barry para testemunhar e tem um plano infalível para fazer o júri se voltar contra ele. O homem começa a insultar ele na frente de todos e o Adam fica furioso ao ver o seu melhor amigo sendo ofendido assim. Nesse momento, seu ferrão começa a tremer e ele vai pro ataque. A Vanessa consegue segurar ele, mas o Adam consegue se libertar e acerta uma forte ferroada na bunda do Leighton. Isso era tudo o que ele queria e faz um drama gigantesco. Ele até finge ser alérgico a abelhas. Enquanto isso, o Barry corre até o seu amigo que não consegue mais sentir as suas pernas. Então, um tempo depois, o Barry foi visitar ele no hospital. O Adam avisa ele que ele preferiria morrer ao ter que usar essa prótese improvisada que os médicos tiraram de um sanduíche de atum da lanchonete. Então, vendo um casal do lado de fora da janela, o Barry tem uma ideia e orienta o Adam a se preparar para ir ao tribunal mais uma vez.
Enquanto eles esperam a chegada do Barry e da Vanessa, o advogado insiste que a juíza rejeite o caso a favor do seu cliente, que tem negócio 100% dentro da lei. O advogado levou isso tão a sério que apareceu usando um andador de neném, porque isso ajudaria ele a ficar de pé. No entanto, antes que a juíza possa tomar uma decisão, a Vanessa e o Barry chegam ali com um fumegador. O advogado reclama que o dispositivo é totalmente inofensivo, mas, sem querer, ele dispara contra as abelhas, fazendo elas dormirem. Os jornalistas aproveitam esse momento e tiram muitas fotos. Assim, o Barry conseguiu ganhar o apoio do júri e de todo o público. Como resultado, a juíza dá a vitória às abelhas e encerra o caso. O Barry e a Vanessa celebram tudo isso. Agora que todo o mel é das abelhas, o Barry fica aliviado pelo seu povo não ter mais que trabalhar igual antes. Mas o advogado chega ali e fala que o Barry estava burlando as regras da natureza e logo ele vai se arrepender. O Adam também escuta a mensagem e fica preocupado porque, durante milhares de anos, humanos e abelhas compartilharam o mel. Então mudar isso de repente pode ter consequências negativas. No dia seguinte, todos os campos de trabalho forçados foram desativados e as abelhas foram soltas. Em seguida, o Barry garantiu que cada gota de mel roubada fosse devolvida às abelhas. Até mesmo a que tivesse na posse dos ursos foi tomada. Desde então, o mel foi proibido na indústria de cosméticos e até mesmo como adoçante. Devido ao excesso de mel nas colmeias, os trabalhadores tiveram que parar a produção pela primeira vez na história. Agora, todos os funcionários poderiam ficar de férias e descansar por vários dias. A polinização das abelhas não estava mais acontecendo. As flores começaram a murchar e os jardins começaram a morrer. A Vanessa teve que fechar a sua loja de floricultura por conta das flores, não tem mais. O Adam, por outro lado, mostra sua insatisfação por todo esse mel ser das abelhas. Ele mal começou a trabalhar e agora não pode mais. O Barry se sente mal por ver a fábrica completamente vazia e não consegue entender como todos podem ficar tristes depois de conseguir o que queriam. Então, durante uma conversa com a Vanessa no terraço, ela mostra a real consequência da paralisação da fábrica de mel. O Barry fica em choque ao ver todas aquelas plantas destruídas. Minutos depois, a Vanessa pega um táxi e ela diz que estava indo para Pasadena para ver o torneio das rosas que foi antecipado, já que todas as flores estavam morrendo. Ao escutar isso, o Barry tem uma ideia genial para consertar tudo. Ele precisa da ajuda dos seus colegas da colmeia para tirar o pólen dessas rosas e distribuir pelo estado. O plano é entrar no local disfarçado e roubar o carro alegórico e levar para o aeroporto de Los Angeles, onde as flores são colocadas no compartimento de bagagem e transportadas para Nova York. Minutos após o embarque, o piloto informa que o voo vai atrasar 2 horas. Ao saber disso, a Vanessa fica apavorada, pois as flores não vão sobreviver sem água por muito tempo. Para resolver a situação, o Barry vai até a cabine do piloto, mas ele se surpreende ao perceber que o homem queria matar ele. Então, durante a confusão, os dois pilotos ficam desacordados e a Vanessa vai precisar pilotar o avião. Sem outra alternativa, ela faz isso, mas o avião se aproxima de uma tempestade e o Barry usa toda a sua experiência de voo para ajudar a Vanessa. Mas o avião é atingido por um raio e os aparelhos param de funcionar. A situação estava sendo acompanhada por todos os noticiários e as abelhas da colmeia se unem para ir ajudar o Barry. Os ases do pólen cobrem toda a parte de baixo do avião e o Barry recebe uma ligação do coronel. Naquele instante, ele descobre que a sua família estava ali para ajudar e dessa maneira ele fica muito aliviado. O resto da colmeia se uniu para indicar o local do pouso. Então o Barry ajuda a Vanessa a guiar o avião. Após o pouso, a missão deles é usar as flores para polinizar toda a cidade. O Barry recebeu um uniforme dos ases do pólen e sente que finalmente encontrou seu lugar na colmeia. Naquele momento, todas as milhares de abelhas se unem com um único propósito e fazem as flores crescerem de novo. Depois de trazer todas as plantas da cidade de volta à vida, as abelhas voltam ao trabalho e começam a produção de mel. Semanas depois, nós vemos o Barry. Ele se tornou um advogado de outros animais que se sentem injustiçados. Dessa maneira, ele trabalha como advogado e também ases do pólen. Os humanos podem comer o mel das abelhas de novo.